Bom, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui nesta manhã, agradecer ao Douglas, ao Vitor, por esse convite de poder falar um pouco da palavra de Deus junto com os irmãos, dizer que é muito gratificante para mim poder ouvir e participar deste culto. Há tempos não vejo um ambiente onde se volta bastante para a oração, e a gente sabe que a oração é uma ferramenta que o cristão não pode abdicar. Sem oração, nós não vemos milagres. Sem oração, nós não vemos o agir de Deus. Também não vamos ver a mão de Deus. E eu penso que momentos como este que estamos passando aqui pela manhã são fundamentais para solidificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, manter a nossa autoestima bem elevada e nos dar força espiritual para que possamos vencer as labutas diárias. Afinal de contas, são muitas. Eu penso que se abríssemos um precedente para que todos pudessem falar acerca daquilo que passa, certamente nós ouviríamos muitas dificuldades, mas também ouviríamos muito agir de Deus a favor da vida dos irmãos e veríamos o quanto Deus é maravilhoso e zela pela sua igreja. Pois bem, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus do Recreio, tenho por pastor Antônio Ferreira, é o meu pastor ali, e ali tenho contribuído um pouco na área do ensino, na escola bíblica dominical, e Deus tem nos auxiliado bastante nesse ministério também. Quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. Vamos no livro de Josué. Nós leremos do versículo de número 13 até o versículo de número 19. Josué capítulo 15, do versículo de número 13 ao 19. Amém, irmãos? Vou aguardar que os irmãos achem. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos tão somente vão me acompanhar. Depois nós vamos ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Diz assim a palavra do Senhor: mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sessai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Queriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Queriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãos, a gente sabe que a história do povo israelita é uma história rica, fértil. É um povo que, se nós vislumbrarmos primórdios das civilizações, você vai ouvir nitidamente, pela palavra de Deus, que esse povo é escolhido para representar Deus na terra. Pois bem,
Na narrativa bíblica, principalmente nos primeiros livros, a gente denomina os 5 primeiros livros de Pentateuco, e os livros sucessivos, você vai ver que é muito forte. Todos os autores focam bastante nesse contexto que Israel vive. A gente sabe que aqui Moisés já descansa no Senhor, Josué o sucede, Deus levanta Josué como aquele quem levaria o povo de Deus à terra prometida, a terra que mana leite e mel, como promessa do Senhor a Abraão, o primeiro patriarca desta nação. Nós vamos observar que aqui, nesse momento, é um momento muito vital para eles. Por quê? Eles estão nas fronteiras de Canaã, estão prestes a assumir a bênção de Deus sobre suas vidas. Todavia, haviam muitos empecilhos e dificuldades estes que foram vislumbrados já por Moisés anteriormente. Se você pegar o livro de Números, capítulo 13, você vai ver lá no versículo 6 que Caleb é um dos 12 espias que foram designados por Moisés para analisarem como que era a terra. Se você tiver um tempo em casa, como dever de casa, pegue esse capítulo 13 e leia-o todo, que você vai ver que Moisés fez algo extraordinário. O que ele pega? Ele pega cada líder de cada tribo, cada homem que tem uma representatividade elevada na sua tribo, e convoca esses homens para que fossem espias e pudessem analisar como que era a terra. Qual era o fruto que a terra dava? O que a terra produzia? O que eles estavam prestes a assumir? Então, ali é designada essa ordenança. Há 12 espias, dentre os quais se destacam 2. Por que digo destacam-se 2? Porque ao analisar aquela terra, 10 espias vieram com o ânimo desfavorável. Por quê? Analisando aquela terra, eles viram que a terra até produzia bons frutos, cacho de uvas tremendo, oliveiras maravilhosas. A terra era fértil. Todavia, os seus olhos só conseguiram vislumbrar quem estava na terra. E quem é que estava na terra? Eram justamente os descendentes de Anak. Esse Arba, que a gente acabou de ler aqui, depois a gente vai dar uma pincelada nele, ele é o pai de todos. Eram homens de estaturas elevadas, homens muito altos, que humanamente o exército de Israel não tinha capacidade bélica e nem física para que pudesse os enfrentar. Pois bem, 10 daqueles 12 espias, ao retornarem, eles vêm a Moisés e dão uma palavra. E essa palavra soa muito mal aos ouvidos do povo e também a Moisés, porque eles viram como impossível o povo de Deus herdar a promessa que Deus outrora lhe fizera. Então, a primeira instrução que nós temos com esse texto e com a história desse povo que é tão rica, é que por mais que os obstáculos aos nossos olhos pareçam ser elevadíssimos, montes intransponíveis, eu quero dizer para você nesta manhã, independente do obstáculo que tu tenhas, o nosso Deus que nós servimos é poderosíssimo para desfazer todas as fortalezas e nos tornar mais que vitoriosos na sua presença. Você pode dizer amém? Amém. Pois bem, daqueles 10 que têm êxito na sua fala, 2 se destacam, porque 2 enxergam tudo de maneira diferente. Ali estão Josué, que é o futuro sucessor de Moisés,
quem lideraria aquela entrada, e está também um grande companheiro de Josué, que chama-se Caleb. Caleb, naquela época, ele tinha aproximadamente 40 anos. Porque se você me acompanhar no capítulo 14, pega a sua Bíblia, por favor. Lá no versículo de número 10, o próprio Caleb faz relato da sua idade de quando esse evento aconteceu. Ele diz assim no versículo 10. E agora, versículo 10 do capítulo 14, Caleb falando. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Ele está falando isso por quê? Porque Josué está prestes a fazer a partilha a todos os que agora estão prestes a entrar na terra prometida. E agora Caleb dá esse relato de que ele está com 85 anos, e que 45 anos se passaram desde quando houve um relato de que ele viu o que viu acerca da terra prometida. O que eu estou querendo dizer? Não importa a minha e a sua idade. Sabe por quê? O que Deus tem a realizar conosco, Deus vai realizar conosco. A promessa de Deus sobre a sua vida, e ninguém poderá impedir os desígnios, os projetos que Deus estabeleceu para você, estabeleceu para sua família, estabeleceu para sua casa, porque Deus é Senhor na sua vida. O próprio Senhor, falando pela vida do profeta Joel, ele disse que os anciões teriam sonhos. Não é errado você sonhar. Sonhe com uma família abençoada na presença do nosso Deus. Sabe por quê, meu amado? O nosso Yeshua não nos abandona. Ele está conosco constantemente. Então, quando o Caleb faz essa narrativa, de que ele agora tem 85 anos, o que é comum com relação a isso? Geralmente, quando se chega à melhor idade, acredita-se muito que aquele que é membro da melhor idade, tudo para ele torna-se mais difícil, e o é realmente. Mas as palavras que Caleb coloca são palavras tremendas, sabe por quê? Caleb é um homem que ele tem muita convicção acerca das promessas de Deus na sua vida. Ei, eu quero dizer para você nesta manhã, não esqueça os planos que Deus lhe deu e nem as profecias que Ele lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque no tempo do Senhor, ela irá se cumprir para a honra e glória do seu santo nome. Então Josué argue com Caleb, e olha as palavras de Caleb para Josué. Acompanhe-me no versículo 11 do capítulo 14. Ele diz assim: e ainda hoje, com 85 anos, olha o que ele fala, e ainda hoje, estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, que o Espírito Santo nesta manhã possa te fortalecer de maneira tal, que você possa sair daqui revigorado, cheio da presença dEle, para poder enfrentar as labutas desta vida, e o nome de Jesus continuar sendo glorificado na tua vida. E ele diz, e ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Ele está dizendo que com 85 anos, ele tinha a mesma força de 40. Estava disposto a assumir aquela terra. Não importa se tinha os descendentes de Anak lá. Ele estava disposto a assumir aquilo que Deus houvera lhe prometido. E ele vem dizendo, como era tal. E agora, a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Ele está dizendo que a força nele. O que eu estou querendo dizer para você?
Não é pelos meus méritos, nem pelo seu, que o Espírito Santo nos revigore a cada dia. Porque somente Deus sabe as batalhas e as labutas que nós enfrentamos. Deus sabe o quanto somos ínfimos e pequenos. Como eu estava olhando a serva do Senhor aqui, querendo falar, e não conseguia falar porque estava afligida pela enfermidade. Mas há poder no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa cumprir o seu ministério e que essa enfermidade seja repreendida e ela saia daqui revitalizada e curada para a glorificação do nome de Jesus. E diz a palavra que agora o que ele faz? Josué designa a ele as regiões de Hebrom, conforme Moisés havia lhe dito antes, que essa região seria dele, porque na partilha que é feita, eles pegam um representante de cada tribo. E paz, meus irmãos, Caleb, ele é aquele homem, que ele é o representante da tribo de Judá, da onde veio o nosso Yeshua, da onde veio o nosso Hamashia, da onde veio o nosso Jesus Cristo, o Messias. É dali, irmãos. E quando há essa partilha, ele diz: eis que tu assumirás as regiões de Hebrom, aonde estão os grandes gigantes, aonde estão os grandes problemas. Não fuja do problema, meu amado, não fuja, minha amada, parta para cima dele e Cristo vai te dar vitória em nome de Jesus. Diz a palavra que quando ele recebe aquilo ali, irmãos, aí nós vamos entrar no texto que a gente acabou de ler. Versículo 13 do capítulo 15, está dizendo assim: mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba. Quem é Arba? Pai de Anaque. E este é Hebrom. Arba é o primeiro gigante que Josué deveria enfrentar. É o pai de todos. É o maior, irmãos. Só que diz a palavra que Caleb vai lá, destrói Arba, assume aquela região. Mas não para somente em Arba. Sabe por quê, irmãos? O inimigo dissemina também uma genealogia má. E, infelizmente, naquele momento, Arba já tinha colocado muitos filhos naquela região. A guerra era só um começo. Um homem de 85 anos, cheio de disposição, a ponto dos jovens olharem para ele e dizer assim: que homem é este? Ei, o que eu quero dizer para mim e para você? Que legado nós estamos deixando a nossos filhos? Será que nossos filhos nos olham, nos veem homens de oração, mulheres de oração, ou nos vê no decorrer da nossa caminhada uma pessoa fracassada que está constantemente dizendo: não dá, não vou conseguir? Que nesta manhã o Espírito Santo revigore o teu pensamento, te pegue na tua mão e te levante em nome de Jesus, de maneira tal que você comece a andar na presença do Senhor e vencer todas as mazelas da vida. Os jovens olhavam para Caleb e ficavam impactados. Sabe por quê? Caleb deixava um legado. Deixe legado. Note que Deus, ele sempre marca as gerações. Porque o seu povo, quando passou a primeira vez naquele rio, você pode parar para observar que Deus falou para o povo assim: olha, ao passar nesse rio, passarão com o pé em seco, retirem dali 12 pedras e levantem aqui um marco, de que aqui foi um marco de vitória, um marco de milagre, para que o meu nome seja conhecido às gerações futuras. Deus quer realizar grandes feitos em vossas vidas, para que seus filhos olhem e não se sintam atraídos pelos deuses pagãos, pelos que lá fora estão.
Que eles sintam o prazer, meu amado e minha amada, de olhar e falar assim: eu quero o Deus da minha mãe, eu quero o Deus do meu pai. Há gozo nele, alegria nele, ele cuida, ele guarda, ele protege, ele salva, ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E agora diz a palavra que ele expele Arba dali. Só que Arba, irmãos, dissemina muitos filhos naquela região. Aí eu quero que você me acompanhe no versículo 14. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak. Já são 4 gigantes que são destronados. Primeiro Arba. Agora o texto faz questão de dizer que ele destrona também os 3 filhos de Anak. Irmãos, irmãs, 85 anos. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak. E o texto faz questão de nos mencionar os nomes deles. Primeiro, quem está escrito aí, irmãos? Primeiro foi? Segundo. E o terceiro? Gerados da onde? 4 gigantes caíram de pé com um homem de 85 anos. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, eu já não oro mais como eu orava. Não tem problema. Não há problema. Sabe por quê? Porque quando você ora com o coração abatido e um espírito contrito, a tua oração rasga o céu. E ela chega ao trono da graça como incenso agradável às narinas do Senhor. E Deus recolhe a tua oração, e o Espírito conspira ao seu favor a Deus, para que as coisas possam acontecer no meio da sua família, no meio da sua casa. Caiu 4 gigantes, mas só que a guerra era muito ampla, e a guerra demandava tempo. Assumir aquela região de Hebrom, ele sozinho não ia conseguir. O que eu aprendo com isso? A obra de Deus não é feita sozinha. Irmãos, não adiantaria nada eu estar aqui se os irmãos aqui não estivessem. Ou vice-versa. Nós somos um corpo onde o cabeça é Cristo Jesus. Há muita importância dos irmãos aqui. Eu acredito que o coraçãozinho da irmã que lidera isso aqui fica muito triste quando não contempla um rosto que está acostumado a vê-lo constantemente. Sabe por quê? Esse localzinho é seu, você aformoseia esse ambiente, o Espírito Santo se alegra com você aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quando Calebe entende que a guerra é ampla e que não está todo Hebrom tomado, o que ele faz? A sua filha nasceu no deserto. Precisamos entrar um pouco na cultura da época, mas era comum naquela época os pais escolherem os esposos às filhas. Então, o que ele viu? Como tem muito a se tomar, os desafios são enormes, eu preciso abrir um precedente para que os jovens entendam o que é ser vencedor na presença de Deus. O que esse homem começa a fazer? Vem comigo, o que ele diz assim no versículo 15? E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Queriate-Sefer. E disse Calebe, olha só como esse homem era estrategista, inteligente. E disse Calebe, quem feria Queriate-Sefer e a tomar, era uma cidade, que era controlada pelos descendentes de Anak. E ele está dizendo assim, ó, quem feria Queriate-Sefer ou Debir e a tomar? O que ele está dizendo aí? Eu lhe darei o quê? A minha filha Axa por mulher. Uma menina linda. Uma menina que nasceu no deserto. Os irmãos sabem que deserto representa dificuldade. Aquela menina só viu poeira na cara, irmãos. Aquela menina entendeu o que é sofrimento, ela sabia sofrer.
Só que era o momento agora dela de emancipação. Era o momento pelo qual chegou a hora dela se casar, irmão. E o seu pai, de uma maneira sábia, o que ele faz? Obrigado. E o seu pai, de uma maneira sábia, o que ele faz? Ele lança essa pérola. Quem ferir Debir, quem tomar Queriat Sefer, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Penso eu que burburinho que ficou no meio dos jovens. Aqueles jovens olhando e dizendo assim, poxa, já imaginou eu tomando Queriat Sefer? Eu sendo o genro do grande Caleb, esse homem que destronou a Arba, destronou a Sessá e Talmai. Quem não queria, irmãos? Eu penso que muitas pessoas queriam agora estar nessa posição. Só que o texto nos diz que de todos os pretendentes, está entendendo a transição, irmãos, das autoridades? Está entendendo que Caleb agora delega autoridade para uma segunda geração, para que essa segunda geração possa ser mais que vencedora, como a dele foi também? Você está entendendo que você precisa delegar autoridade aos teus filhos, à tua casa, para que eles possam entender que eles precisam vivenciar as experiências próprias com o Senhor? Você está entendendo isso? Você está entendendo que você pode chamá-lo para orar intimamente com ele? Você está entendendo que você pode chamá-lo para que ele possa participar de uma leitura diária da palavra do Senhor com você? Você está entendendo que você pode inseri-lo na fé de maneira tal que ele possa se sentir contemplado pela presença do Espírito que está na tua vida? Você está entendendo isso, irmãos? É isso que Caleb está fazendo. É tremendo o que ele faz. Sabe por quê? Porque ele lança isso e aparece esse grande homem. Aí que eu quero que você me acompanhe no versículo 17. Que diz assim a palavra do Senhor: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. É interessante que o sobrinho de Caleb, que coisa linda, irmãos. É por isso que eu costumo dizer que a bênção de Deus sobre a minha, sobre nossas vidas, elas devem se estender à nossa família num todo. Precisam se estender à nossa família num todo. Leve-se Jesus à sua família. Leve-se Jesus à membresia da sua família, que você vai ver o quanto a sua família será fortalecida na presença do Senhor. Otiniel tinha visto que o Espírito Santo habitava na vida de Caleb. E com isso, ele se encoraja de maneira tal que ele faz assim: eu vou tomar Queriat Sefer. Palavras minhas, não está aqui no texto, mas eu penso que dá para a gente conjecturar dessa forma. Eu vou tomar Queriat Sefer e terei minha prima Axa por esposa. Menino de coragem, menino vigoroso, um menino que entendeu que por ele jamais conseguiria nada. Mas quando ele vê o Espírito Santo agindo na vida do seu tio, ele está dizendo assim: eu quero ser semelhante ao meu tio. Eu quero formar uma família vitoriosa, com a gloriosa presença de Deus no meio dela. Eu quero ter uma família onde tudo seja dentro de um âmbito cristocêntrico. Jesus no centro de todas as coisas. Coloca Jesus em primeiro lugar, meu amado. Coloca Jesus em primeiro lugar e você verá. Você não vai se arrepender. Então a palavra nos diz, dando sequência, que já casados, louvado seja o nome do Senhor, Caleb continua trabalhando eles. É interessantíssimo isso. A maneira como ele trabalha, como ele sabe trabalhar uma geração futura, como fez Paulo com Timóteo e com Tito. Então a palavra nos diz que o que aconteceu? Versículo 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, vindo Axa a Otiniel, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ele estava com bastante terra.
ele agora tem uma família, ele pede à sua esposa Axa que pedisse ao seu pai um campo, uma vez que seu pai havia lhe dado terra. Só que até aqui está em oculto, não se sabe um pouco como que era essa terra que o pai houvera lhe dado. Então, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, o pai estava longe. O que ela fez? Costume da época, andar nos jumentos, né? Ela foi lá, preparou o jumento, ouviu aquela petição do seu esposo, mulher obediente, temente a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o provérbio diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e temos muitas sábias aqui nesta manhã, louvado seja o nome de Jesus. O que ela fez? Quando ele faz esse pedido, ela prepara o jumento e fala assim: eu vou ao meu pai. Eu vou ao meu pai. Irmãos, quando as dificuldades nos batem, nós recorremos a todos os lugares. A última pessoa que nós vamos é ao pai. Ela nos instrui aqui totalmente diferente. Ela não foi nem tio, nem tia. Ela não foi nem nada disso. Aonde que ela foi? Aos pezinhos do pai. Como nós estamos aqui nesta manhã, nos pezinhos do pai, louvando e engrandecendo o nome dele, exaltando ele. Irmãs e irmãos, não te aflige o teu coração, porque ele cuida de nós. Às vezes a gente sai de casa e deixa o problema lá. Não, traga ele para cá. Sabe por quê? Porque o maioral, o Senhor dos Senhores está aqui. E não existe problema que ele não possa solucionar nesta manhã. Ela foi ao pai, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que ela prepara ali, né? Ela prepara o seu jumento. Só que quando ela prepara o jumento e vai em direção ao pai, eu penso que aquele pai era tão longânimo e tão amoroso. Caleb me parece que era um grande pai. Eu vou até fazer uma analogia aqui, vou dar uma colorida para os irmãos entenderem um pouco. Quando ela se prepara e monta no jumento, ela vai em direção ao pai, parece que ele está um pouco no alto assim. E ele de longe, ele vê que é a filha dele. De longe Cristo vê você. Ele vê que é a filha dele, o que ele faz? Ele olha e observa que as batidas dela no jumento não são comuns. Não são batidas de quem está alegre. Sabe por quê? O pai conhece aquilo que está lá dentro. Ele não olha só o estereótipo. Ele olha aquilo que está lá dentro, ele te sonda. É por isso que Davi, no auge da sua aflição, ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pela vereda da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele possa nos conduzir, que Ele possa nos sondar, que Ele possa tomar conta do nosso ser de maneira tal que nós nos sintamos conduzidos pelo Seu Espírito. E está lá Caleb olhando, ele vê aflições naquelas batidas, e ele faz uma das mais belas perguntas desse livro. Continua comigo aí no versículo 18, lá no finalzinho, o último trecho. Depois dos 2 pontos, eu estou com uma versão revista e corrigida. Eu não sei se a sua é da mesma. Mas na versão revista e corrigida tem os 2 pontos lá. E ele faz essa pergunta. E ele diz assim: que é o que tens? É o que Cristo nos pergunta nesta manhã. Que é o que tens? Ou seja, o que te incomoda? O que te aflige? O que te angustia? O que tira a tua paz, o que tira teu sono, o que não permite você dormir uma noite com um sono restaurador. O que angustia a mãe da minha prole? O que angustia a minha futura genealogia? Que coisa tremenda, irmãos. Cristo nos pergunta nesta manhã o que nos angustia. E é interessante
que ela, irmãos, ou menino inteligente, como esse pai soube preparar a futura geração de Israel, irmãos? Que pai! Porque ela foi direto ao assunto. Irmãos, o Deus ao qual nós servimos, ele não precisa de rodeios. Ele sabe o que eu e você passamos. Às vezes nós fazemos tantos rodeios, somos tão redundantes para levarmos o assunto à tona para ele. Você vai ver se ela fez isso. Olha o que ela faz. E ela disse, quando ele perguntou o que tens, o texto diz, e ela disse, dá-me, o que está escrito aí, irmãos? Dá-me uma bênção. Ou seja, o Pai nos conclama nesta manhã, o que tu tens? E ela disse assim, dá-me uma bênção. Não fala para mim não, fala para Deus no seu coraçãozinho aí. A única pergunta que eu te faço nesta manhã é, o que tu tens? Fale ao Espírito Santo. Lá no íntimo da tua alma, fala com ele. Eu tenho isso aqui, ó. O que me incomoda é isso aqui. Porque eu tenho certeza que nesta manhã ele passa no meio de nós colhendo petições para apresentar diante de Deus e dizer, ó, a minha serva precisa disso. E ele vai te abençoar em nome de Jesus. E ela disse, dá-me uma bênção. Pois me deste, o que está aí, irmãos? Me deste terra seca. Não parece irônico? Uma menina que viu o deserto a vida inteira, nasce no deserto. Tem um baita de um casamento com um grande homem. E o presente do seu pai é terra seca, irmãos. Será que aquilo ali é intencional? O que Caleb queria com aquilo ali? Será que Deus se alegra com o que nós passamos? Será que servimos a um Deus masoquista, que se agrada com uma enfermidade no nosso corpo, se agrada com uma vida financeira que não vai bem, se agrada com um filho que está por caminhos escabrosos? Será que servimos a um Deus assim? Nunca, irmãos, nunca. O que Caleb estava fazendo com Otiniel e Axa era forjar-lhes o caráter, prepará-los para que num futuro próximo a bênção de Deus pudesse ser derramada de maneira ampla na vida deles. Eu quero dizer para você nesta manhã, talvez a bênção ainda não foi derramada num todo na sua vida, sabe por quê? Não há preparação ainda. Deixa ele te preparar. E ele está te preparando. Você nem menos imagina como Cristo está te forjando. Ele quer fazer de você e de mim homens e mulheres fortalecidos na sua presença, homens e mulheres que não se dobram facilmente, homens e mulheres vitoriosos para a glorificação do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dá-me uma bênção. Pois me deste terra seca. O que eu estou querendo dizer para mim e para você? Jesus não vai poder, não vai querer trazer muita novidade para a sua vida. Pasmem, Jesus vai fazer milagre com o que você tem na mão. Sabe por quê? Quando aquele povo estava com fome, seguindo a Jesus, o povo tinha fome, irmãos. E disseram para Jesus, o povo que te segue está com fome. Jesus disse assim, o que vocês têm? O que você tem na mão? Jesus te pergunta nesta manhã. O que você tem, mestre? Nós só temos aqui pães e peixe. E diz a palavra de Deus que ele pegou aqueles pães e peixe, coloca o povo em fila. E os discípulos começaram, mestre, coloca o povo em fila. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes quem está no teu lado não consegue entender o que é milagre. Milagre não se questiona, milagre se vive. Viva os milagres de Deus em nome de Jesus. Diz a palavra que Jesus ia pegando aquele pão, partindo, colocando um peixinho dentro e todos foram saciados.
O que eu estou querendo dizer? Mais uma vez, a obra que Cristo começou na sua vida não vai parar em você. Prosseguirá sobre os seus filhos, eu profetizo nesta manhã. Irá seus netos, seus bisnetos, e o nome de Jesus será perpetuado na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Aleluia! Vai ser glorificado sim. Serão homens de Deus, pastores do Senhor, serão mulheres de oração. Deus os colocará nos 3 poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário. Eu profetizo isso para a sua casa em nome de Jesus. É milagre, irmãos. Milagre não se explica, se vive. Então ela diz assim: pois me deste terra seca. Agora, olha como ela sabe pedir. Porque uma das coisas que nós precisamos saber é pedir a Deus. E ela diz assim: dá-me fontes. Não é isso que está aqui, irmãos? Dá-me também fontes de águas. Quando ela faz aquele pedido, eu penso que o coração de Caleb está tão cheio do Espírito Santo, está tão cheio de Deus, que ele disse assim: agora sim, agora eu posso derramar, jorrar a fonte de Deus sobre a vida da minha prole, porque serão benditos nesta terra. E diz a palavra, o que aconteceu? Então lhe deu as fontes superiores, as águas que vêm de cima. Ele lhe deu. E ele também lhe deu as fontes inferiores, vem de baixo, em pleno deserto ainda nos dias de hoje. É comprovado cientificamente que as regiões de Hebrom ainda chovem, ainda vem água de baixo, pelo poder da palavra que Deus deu a Caleb. Nesta manhã, que as fontes inferiores venham sobre a tua família, que as fontes superiores venham sobre a tua casa, e que você possa gozar de alegria em nome de Jesus. Eu repreendo a tristeza, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a falência e decreto as fontes de Deus sobre a tua casa pela autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diz a palavra que agora, derramadas as bênçãos de Deus sobre a vida dela, ela retorna ao seu esposo, que aguarda ansioso uma boa resposta. E louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, que diz a palavra do Senhor: abençoados que foram. Ele agora narra-se lá no capítulo 3 do livro de Juízes, quando Israel erra copiosamente diante de Deus. A palavra de Deus diz que agora Deus fala pelo ministério dos juízes. Deus vê a necessidade de se levantar um homem que tivesse uma excelente esposa e que fosse um grande referencial para governar aquele povo, liderar aquele povo. E a palavra de Deus diz que naquele momento Deus levanta Otiniel, esposo de Axa, o primeiro juiz em Israel. E o nome de Jesus, o nome do Senhor, é glorificado sobre esta família para a glória de Deus. Assim, meu amado, minha amada, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando dessa palavra com os irmãos. Agradecer ao corpo ministerial desta igreja, poder me confiar nesse microfone e poder compartilhar da palavra do Senhor. E dizer que muito meu coração jubila, muito meu coração se alegra de ver rostos tão lindos que com certeza sairão daqui revitalizados e vão continuar plantando a boa semente no seio da sua família. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde em nome de Jesus.